professor! Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente você vai fazer um concurso público ou processo seletivo para a área da educação e tá querendo informações sobre prova didática. Então, eu vou dar várias dicas nesse vídeo aqui e pode ter certeza que aplicando isso você vai conseguir a sua aprovação. No geral, eu falo muito de redação aqui no canal, mas eu gosto também de falar de concursos públicos porque eu acho que eu adquiri muita experiência nesses processos seletivos e concursos que eu já fiz. Eu sou servidora pública, no meu concurso teve prova didática, e muitas coisas que eu aprendi me serviram de aprendizado e lição para esse concurso que eu tô há 7 anos. Então eu quero mostrar algumas dicas, porque muita gente tem dúvida. A pessoa fala, eu vou fazer uma aula para banca, ou eu vou fingir que eu tô dando aula, ou eu vou explicar para a banca o que eu vou fazer na minha aula. Então eu vim trazer algumas dicas para você entender como é que funciona a prova didática. Inclusive mostrando alguns casos que já aconteceram comigo ou com pessoas conhecidas para que você não cometa os mesmos erros. Então a primeira coisa que eu quero deixar assim de antemão dita é que você tem que ler o seu edital, tá? Então, tudo que eu for trazer aqui são informações mais gerais. Então, não pegue como verdade, porque pode ser que seu edital tenha mudanças, tenha alterações em relação ao que eu vou falar, então se norteie pelo seu edital. Mas, no geral, as informações que eu vou trazer aqui, elas são recorrentes em provas didáticas da área da educação para o cargo de professor, tá? Então, mas leia o seu edital para ver se tudo que vai ser feito na prova didática vai seguir o modelo do que eu vou apresentar aqui, tá? E assim, gente, eu tenho muita experiência com prova didática, porque, gente, eu era a louca da prova didática. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz, assim, muitos processos seletivos para a escola técnica. E o processo seletivo para professor substituto era sempre uma aula. Então, cara, eu me inscrevia. Eu fiz pro Brás, Tiradentes, pro interior também. Tinha ETECs no interior, escolas técnicas no interior. Eu me inscrevia. Pegava trem, pegava metrô. Eu dei muitas aulas. Isso fez com que eu acumulasse muita experiência e conseguisse orientar várias pessoas a conseguirem aprovação na prova didática, tá? Então, a primeira coisa é que você vai olhar o seu edital e vai verificar qual que é o passo a passo. Geralmente, a banca, ela apresenta ali no seu edital um conjunto de temas. Então, podem ser 5 temas, 10 temas, e você tem que ir estudando esses temas. Então, geralmente tá lá, conteúdo programático da prova didática. Área de letras, por exemplo, que é a minha área. Pode ter lá, por exemplo, romantismo, Graciliano Ramos, Machado de Assis, figura de linguagem, ou algo mais da parte, né, de gramática, por exemplo, tipos de sujeito, enfim. Você vai verificar esses conteúdos e vai começar a estudar. Porque, geralmente, as bancas, elas sorteiam o tema. Então, 3 dias antes ou uma semana antes, a banca pode sortear o tema. Então, geralmente, isso aqui não é uma regra, vai depender do seu edital. Geralmente, a banca escolhe o tema. Você não vai chegar lá pensando que você vai dar uma aula do tema que você quiser. Isso já aconteceu com uma candidata, uma professora que foi tentar um cargo na escola técnica. Ela foi dar uma aula e ela chegou lá planejando um tema que estava na cabeça dela. Quando ela chegou lá para dar aula, começou a dar aula, a banca falou, não, mas esse não é o tema dessa aula. Ela, eu não sabia, eu achei que eu poderia escolher o tema. A banca falou, não, houve um sorteio, foi publicado no site qual seria o tema, então a banca precisa analisar a aula de acordo com o tema. E ela acabou nem dando a aula, nem ficou classificada, já foi automaticamente desclassificada. Então, no geral, os temas, eles são sorteados. Você não vai chegar lá e falar do que você quiser, mas depende do edital. Às vezes o edital tá deixando você muito livre ali para escolher o tema que você quiser. Mas no geral não, a banca, ela já dá um direcionamento de qual que vai ser o conteúdo. Então, se houver o sorteio em relação ao tema, você vai estudar todos os temas, teve o sorteio. O tema escolhido foi o tema 3. Aí você vai se dedicar a pensar uma aula para esse tema. Cada banca tem um tempo específico. Então, tem bancas que a aula didática pode durar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu acho que é muito relativo. Por exemplo, concurso público, a gente tem uma grande quantidade de candidatos que vão fazer a prova. Então, no geral, são aulas mais curtas, de 15 minutos. Agora, quando a gente tem cargos para professores substitutos, as aulas podem ser mais longas, porque a concorrência não é tão grande, né? Então, a gente pode ter aulas de 30 minutos. Então, tem que adequar aí o tempo em relação ao conteúdo que você vai abordar. Se a banca, ela colocar um tema muito amplo, toma muito cuidado para você não ficar falando tudo e não falar nada ao mesmo tempo, sabe? Então, é importante que você faça, por exemplo, um direcionamento do que vai ser dito. Porque, no geral, o que a banca vai avaliar? O seu conhecimento teórico, ou seja, tem substância teórica? Esse candidato, ele domina esse conteúdo ou ele tá só enrolando? E um outro aspecto é de sua desenvoltura enquanto professor, porque a gente sabe que hoje, para dar aula, gente,
Não dá, por exemplo, para você falar num único tom. Não dá para você dar uma aula para 30 alunos e ficar no mesmo tom. Talvez na universidade a gente ainda consiga ter esse tipo de dinâmica, mas escola pública, Instituto Federal, em que as crianças e adolescentes estão o tempo todo ali com tecnologia, internet, não dá para você dar uma aula num único tom de voz, né? Preciso ter momentos mais expansivos, mais introspectivos, tem que ter ali um equilíbrio e um certo ritmo para envolver esses alunos. Então, muito cuidado para você não querer dar uma aula e essa aula ficar absolutamente maçante. Por quê? Pode ser que haja no edital, e geralmente há, um critério de desenvoltura, de avaliar como é que você repassa esse conteúdo. É importante que você adeque, porque se a gente está falando de uma instituição que ela é mais teórica, ela é mais acadêmica, faz sentido que a sua aula seja mais densa, que você aprofunde naquele conteúdo. Se, por exemplo, já é uma instituição pública, como por exemplo uma escola estadual, uma escola municipal, não faz sentido você ter uma linguagem absolutamente técnica. Você tem que ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de suavidade, porque o público é diferente. Então, mesmo que a banca seja composta por professores da área, você vai ter que lapidar, você vai ter que organizar a sua linguagem para que você consiga entregar um conteúdo que se adeque àquela realidade. Então, o Instituto Federal, por exemplo, é uma instituição que tem muitos professores doutores, professores que têm mestrado, é um tipo de instituição que incentiva a pesquisa, então você também não pode chegar lá e ser completamente superficial, porque eles exigem uma conduta mais acadêmica. Diferente, por exemplo, de uma escola estadual, em que a gente tem um conjunto de alunos que eles estão num nível bem inferior, porque Instituto Federal tem seleção para entrar. É natural que o nível seja mais alto. Na escola pública estadual, por exemplo, não. Então, a minha dinâmica na minha apresentação ela é um pouco diferente. Então, adequa aí para sua instituição. Ah, minha instituição é Cefet. Tem que adequar a sua linguagem e a sua desenvoltura. Então, houve o sorteio do tema, verifica por quê. Geralmente o edital, ele vai apresentar que você tem que entregar um plano de aula para cada membro ali da banca. No geral, você tem que avaliar qual que é a turma que você vai dar aula. Então, por exemplo, apareceu um conteúdo lá que faz relação com o 9º ano do ensino médio. O ensino médio é ótimo, do ensino fundamental. Eu vou colocar no meu plano de aula que aquela aula é específica para o 9º ano do ensino fundamental. O conteúdo que foi sorteado, ele tem relação com o 2º ano do ensino médio. Então, eu vou colocar no meu plano de aula, que é direcionado para aquela turma. É importante que você coloque isso. Porque nos planos de aula, a gente tem o quê? O tema, os objetos de conhecimento, que é basicamente o conteúdo que vai ser abordado. A gente tem as habilidades também. As bancas têm cobrado isso, as habilidades que constam na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, o seu plano de aula é como se fosse realmente um plano que você está construindo para dar uma aula efetivamente, como se você já fosse um servidor público ou já fosse um professor que é daquela instituição. Então, pensa no seu plano de aula justamente direcionado para aquela instituição. Quando eu fiz meu primeiro processo seletivo, e eu fui aprovada em 5º lugar, né? E aí 4 pessoas desistiram, e eu acabei sendo chamada e fiquei um bom tempo dando aula como substituta no IFMT, Instituto Federal. Eu fiz um plano de aula específico para um curso, que era um curso integrado ao ensino médio. Então, se eu não me engano, era o curso de agrimensura. Então, eu pensei um plano de aula para aquele curso. Então, primeiro ano do ensino médio, curso de agrimensura. Se for uma escola municipal, uma escola estadual, não vai ter necessidade, porque a gente não tem, muitas vezes, cursos técnicos acoplados, digamos assim, ao ensino médio. Mas era o caso do Instituto Federal. Então, você vai montar o plano como se você fosse realmente o professor daquela instituição. Então, o plano não é para a banca. Então, quando eu coloco, por exemplo, público-alvo, banca, não é os professores da banca. É a turma que você vai dar aula. Então, verifica o conteúdo que você vai estar abordando para você direcionar ele para a turma específica. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se a gente está falando de educação para ensino médio, eu vou ter que escolher se é primeiro, segundo, terceiro ano. Se é a escola estadual, se é a escola federal, por exemplo. Se eu tô falando, por exemplo, de ensino infantil, eu tenho que ver qual que é a turma que eu vou estar abordando. Porque, por exemplo, se no meu concurso público é para a Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, eu não vou colocar, por exemplo, uma turma que não tenha relação com a Secretaria de Educação estadual. Porque uma parte o município é responsável, outra parte o estado é responsável. Então, muito cuidado para você não confundir as turmas. Tem que ser uma turma que efetivamente aquela instituição, aquele órgão, aquela secretaria atende. Então, crie o seu plano de aula com habilidades, com o tempo, com o conteúdo programático, coloca os objetivos gerais, objetivos específicos, o que você quer com aquela aula, coloca a referência bibliográfica, isso é muito importante.
essa referência tem que ter relação com o conteúdo da aula. Então, por exemplo, se a gente tá falando de literatura, falo mais de letras porque é a minha área, mas vou dar outros exemplos. Se a gente tá falando de literatura, eu posso colocar o Alfredo Bozzi, por exemplo, que é um teórico da literatura. Eu vou abordar ele na minha aula? Não necessariamente, mas ele me guia para que eu consiga construir a minha aula, por exemplo, porque ele vai analisar escolas literárias, por exemplo, né? Se for, por exemplo, na área de história, eu posso trazer historiadores que têm relação mais teórica, que eu não vou necessariamente abordar na minha aula, mas eles vão me conduzir. Então, eu posso colocar um Hobsbawm, por exemplo, ali. Então, eu preciso colocar teóricos que a banca vai olhar e falar, ela realmente está olhando fontes. Ela não tá assim, a fonte não é Wikipédia. A fonte do meu plano de aula não é Google, ChatGPT, não. Existe um fundamento teórico na construção daquela aula. Então, capricha também nas referências bibliográficas. Coloque autores que realmente estudam aquele conteúdo. Mesmo que você não entenda profundamente aquele teórico, é importante colocar porque ele vai guiar a condução da sua aula, ele vai guiar todo o conteúdo, ele ampara teoricamente a produção da sua aula, tá? Então, faça um plano de aula que seja efetivamente prático, não é para banca. É um plano de aula realmente para dar uma aula. Fez o sorteio, fez seu plano de aula, imprime as cópias do plano de aula. Gente, eu não sei se a sua banca são 3 professores que vão avaliar, se são 5, se são 10, acho que não. Mas assim, imprima o maior número possível de cópias. Por quê? Não sei, gente, vai que chove, molha o seu plano de aula, vai que chega mais alguém da banca lá, sempre leve mais. Por exemplo, concurso público eu sempre falo, não leva uma caneta, leva 3. Porque se uma falhar, a outra estragar, você tem a terceira. Não é possível que 3 canetas vão falhar. Então, prova didática é a mesma coisa. Leve o maior número possível de planos de aula para você entregar na banca. Entregar para a banca, tá? Mas isso tudo conforme edital. Eu acredito que hoje, 99% dos editais, você tem que entregar um plano de aula, porque a banca ela não avalia só a sua condução e a teoria, mas também o planejamento que há por trás, né? Então, a gente não dá aula, a gente não chega para dar aula do nada. Ah, hoje vou lá dar aula. Não, você planeja, né? Você tem um direcionamento do que você quer atingir, qual que é o objetivo que você quer atingir com aquela aula. Então, entregue o plano de aula para a banca. Um outro aspecto que vocês vão falar, não é importante, isso não tem nada a ver, mas tem a ver. Tem tudo a ver, mesmo que você não queira admitir, que é a parte estética, tá? Pensa a prova didática como uma entrevista de trabalho. Cara, você não vai chegar lá todo sujo, você não vai chegar lá todo arregaçado. Você vai ter uma responsabilidade com a banca. Você vai ter um cuidado com a banca, porque aquelas pessoas elas vão te dar nota e elas estão ali, sabe, utilizando o tempo dela para avaliar você. Então não faz sentido você chegar em desordem. Então mantenha a ordem. O que eu quero dizer com isso? Vá com as unhas limpas, né? Não precisa nem ser pintada, mas pelo menos limpas. Usa uma roupa que não esteja toda amassada. Tenha um certo cuidado com o seu cabelo, né? Eu sei que essas dicas ninguém vai dar quando a gente fala de prova didática, as pessoas se concentram muito no conteúdo, né? E vão falar, mas o conteúdo é mais importante que a estética. Gente, até nos meus cursos de redação, eu falo de estética. Eu falo sobre como a folha tem que ser entregue para que você consiga, no mínimo, impactar de forma inconsciente o corretor. Então, a estética, mesmo que a gente a negue, ela tem um poder, ela tem um peso, tá? Então, vá organizado, vá em ordem. Nada de roupas amassadas, roupas sujas, ou, por exemplo, faltando botão ou roupa furada. Tenha um certo cuidado com a banca, sabe? Porque eles vão entregar uma nota e mesmo que a estética não seja um critério de avaliação, ela contribui. E, gente, eu percebo isso na minha vida prática. No geral, eu sou professora do Estado, servidora pública. No geral, a minha roupa de dar aula geralmente é um tênis, uma legging e uma camisa. Sei lá, Michael Jordan, geralmente, da Nike. É assim que eu vou dar aula. O dia que eu chego com uma calça preta, por exemplo, mais estruturada, com uma camisa que imita seda. Gente, a percepção dos alunos muda. É um trem muito maluco. E dar aula com perfume e sem perfume tem um impacto diferente. Eu noto isso no comportamento dos alunos. Quando eu chego perfumada, eles... Cheiro bom, professora? Que perfume que você usa? Esses dias eu passei um creme nas mãos. Na hora, um aluno, professora, que cheiro delicioso. A parte sensorial conta, a parte sensorial tem peso. Pode ser que não tenha peso objetivo no edital, sabe? Lá não tem, você vai ganhar um ponto por estar bem vestido, ou por estar em ordem. Mas tem um peso inconsciente. A pessoa, ela já olha de maneira diferente. Então, muito cuidado, não vai com tênis sujo, né? Ou com, sei lá, o pé todo sujo.
tente estar o mais em ordem possível. Ah, professora, mas eu vou de moto, vou de Uber moto, eu vou a pé pra escola lá fazer a prova didática. Leva uma sapatilha na bolsa, tá? Vai de chinelo, chega perto da escola, troca. Então tenha esse cuidado com essa ordem pro que você entrega, porque isso tem impacto. Mesmo que a gente negue, a estética tem um impacto. Então muito cuidado com a ordem que você tem. Eu falo de tudo, barba, cabelo, né? Toma esse cuidado. Ninguém tá dizendo aqui pra você não ser você, tá? É simplesmente uma ordem, porque isso contribui. Claro que a teoria ela é importante, não adianta estar belíssima, maravilhosa, cheirosa, não dominar o conteúdo. Chegar lá, gaguejou, ficou nervoso, tá tremendo na base, não adianta, né? Mas a estética, ela passa comunicação, ela é uma linguagem. A linguagem não verbal conta. E aí, por falar em linguagem não verbal, a maneira como você entra na sala para prova didática também faz diferença. Você chega toda acuado, corcunda, assim, sabe? Não sabendo o que fazer com as mãos, isso também passa uma mensagem. Ah, mas isso não vai ser avaliado. Mas tem um impacto na banca. Porque mostra que você não tem confiança, mostra que você não é seguro. E mesmo que você nunca tenha dado aula na vida, você pode desenvolver isso com uma certa prática. Quando eu fiz o primeiro processo seletivo no IFMT, gente, eu treinava em casa, no espelho. Eu treinava, como se eu estivesse dando uma aula pra banca. Eu não fiquei assim, teorizando e cheguei lá e dei aula. Eu fiquei treinando em casa no espelho, de como poderia ser. Então é importante que haja um treino, inclusive da linguagem não verbal, que é essa linguagem corporal. Então chegou lá, chega com a coluna ereta, entrega, sorria pra banca. Tem uma grande chance da banca nem olhar na sua cara, dependendo da banca. Tem banca que o cara fica aqui no celular, tem banca que o cara olha pro teto, tem gente que olha pra você e presta atenção. São as variáveis da banca. Isso por quê? Por exemplo, no meu concurso público, eram 3 professores na banca e simultaneamente aconteciam provas didáticas de diferentes áreas. Cara, às vezes ele já assistiu 10 aulas didáticas, ele não tá aguentando mais. Ele quer ir embora, ele tá com fome. Então ele não tem obrigação de ser simpático com você e te receber lá. Então a gente fala, a banca nem olhou na minha cara, o cara tá cansado já, né? O cara quer ir embora. Tem essa chance. Tem também a possibilidade da banca criar essa estratégia para desestabilizar. Porque se você é professor, você sabe, se você já tá atuando há algum tempo, que tem aluno que não olha na sua cara. Você dá uma aula de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, o aluno tá dormindo ou ele tá no celular. Então a banca pode fazer isso como uma maneira de ver se você tem controle emocional. Vamos fingir que a gente não tá prestando atenção para ver se ele dá conta de entregar uma aula realmente potente? Então muito cuidado, que é uma pegadinha da banca. Então chegou lá, mesmo que a banca nem olhe pra sua cara, chega, entrega os planos, organiza o que tem que organizar, e aí você começa, tá? E aí nesse preparatório, verifica se você vai fazer uma aula no quadro, se você vai entregar slides, se você vai usar algum material didático, porque, por exemplo, eu me lembro que o marido de uma amiga foi fazer um concurso e o tema da prova didática foi teatro de sombras. Então ele teve que levar um monte de trem. Levou caixa de papelão, bonequinho, enfim, acho que o cargo era para ensino infantil. E ele teve que dar uma aula, então ele teve que levar toda uma ferramenta, todo um instrumento para conseguir entregar aquele conjunto que ele queria didático para a prova didática. Então verifica quais são os recursos necessários. O que eu recomendo com a experiência que eu tive fazendo seletivos? O ideal é você usar o canetão quadro branco ou giz e o quadro verde, ou preto, enfim. Porque, gente, pode ser que o slide não pegue na hora, pode ser que você demore para instalar, pode ser que acabe a luz. Então, o recurso mais fiel que a gente tem enquanto professor é utilizar canetão ou giz, tá? Então, você pode sim, supondo, o Instituto Federal ele tem a opção de ter projetor de slide em todas as salas e é uma garantia que a banca vai disponibilizar esse recurso. Legal, leva seus slides, se você puder colocar, ótimo. Mas não dependa deles, porque pode acabar a energia, a banca não vai remarcar a prova, né? Então a banca vai continuar normalmente e você vai ter que se virar nos 30. O que eu gostava quando, por exemplo, o conteúdo era poesia? Eu levava livros. Então eu levava mais 3, 4 livros já marcados, ali com marcador, para abrir na página, não ficar me perdendo e lia os poemas e analisava os poemas junto com a banca. Então verifica qual material você precisa, mas sempre lembre-se de que pode acontecer algum BO tecnológico e você tenha que dar uma aula ali no gogô. Então, muito cuidado, porque pode ser que DataShow não funcione. Me lembro de uma pessoa que eu conheci, inclusive ele é professor efetivo da Federal hoje, e ele contou que na prova didática dele,
Ele é na área de, eu acho que é eletrônica, informática, não lembro. Ele levou as peças do computador. Eu não lembro, gente, eu não entendo nada dessa área de TI. Mas ele levou as peças e ele foi mostrando pra banca as peças. Ah, essa peça aqui e tal. E a banca super elogiou ele. Porque enquanto os candidatos levavam slides e mostravam as peças, ele trouxe as peças físicas, né? Então, dependendo da sua área, talvez seja legal trazer algo físico. Se você, por exemplo, está trabalhando um conteúdo que envolve mais experimentos, né? Algo que não seja também trabalhoso para você, né? Porque também você vai ficar um tempão montando ali alguma coisa, você vai gastar muito tempo. Às vezes você entrou na sala, tá contando o tempo já. Então, cuidado para você não perder tanto tempo nessa montagem desse cenário, né? Então, muito cuidado com as escolhas que você faz. Eu sempre recomendo que você tenha um plano B, que é o giz ou o canetão, tá? E leve, não fique esperando, a banca vai ter lá um canetão e um giz, e se a banca não tiver? Então, leve o seu apagador, leve o seu canetão, leve o seu giz. Se você vai fazer a apresentação em slide, leve o seu pendrive, que tem uma chance aí de dar um BO e você não conseguir apresentar. Então, você vai ter que ir, tá, pro quadro. Professora, é obrigatório usar o quadro? Gente, geralmente é. Eles precisam ver a sua letra, ver se vocês organizam o quadro, como vocês organizam. Então, no geral, a banca avalia sim se você colocou algum conteúdo no quadro. No geral, para professores de município, estado, a gente costuma entregar o plano de aula e já colocar a matéria, a data e o nome do professor, tá? Então, isso só para dar uma orientação inicial para a banca em relação a como a gente organiza a estética do nosso quadro. Então, você vai começar a dar aula e geralmente, tá, gente? Pode ser que seu edital, por exemplo, não peça dessa maneira, mas geralmente é assim. Você vai fingir que tá dando uma aula normal, que não há uma banca ali, que é como se fosse mais um dia da sua rotina. Óbvio que não é, porque nós estamos ali super preparados, super ansiosos, né? Então não é um dia comum, mas você vai fingir que é. Você vai fingir que você tá dando uma aula normal para vários alunos na sala. E eu quero até contar uma história, porque foi uma história engraçada em que eu fiquei, na hora, desestabilizada e eu tive que retomar o controle da banca muito rápido. Eu fui fazer uma prova na ETEC do Brás. Eu acho que é do Brás, é onde tem a feirinha da madrugada, não lembro qual. Eu acho que é o Brás, não sei. Gente, eu fui dar aula lá e assim, era tipo 8h30 da manhã. Saí de casa muito cedo, morava no Butantã, peguei metrô, peguei ônibus, cheguei lá no local de prova. Cheguei com antecedência, tem outra questão também. Geralmente, as bancas colocam a data e o horário, por exemplo, Luana, período matutino, ou Luana às 8h30 da manhã, enfim, depende da banca. Viu o meu horário, eu cheguei com 1 hora de antecedência, né, pra saber onde era a sala, pra saber se estava tudo certinho com a minha inscrição, tudo certo. E, gente, era a pior aula possível, porque o tema era, eu acho que era edital. Eu tinha que dar uma aula de edital, eu acho que era edital, relatório, sabe documento burocrático, que ninguém lê? Era uma aula sobre isso para a escola técnica. Nem lembro qual era o curso que eu escolhi, mas era um curso técnico, então eles tinham secretariado, sei lá, tinham que fazer relatório. Uma aula de relatório às 8h30 da manhã. Quem que quer uma aula dessa, gente? Nem a banca. Falei, cara, como que eu vou criar um trem diferente com relatório? Criar uma aula sobre relatório, que coisa chata. Porque, gente, a aula de relatório é mostrar um relatório, gente. A linguagem que se usa é essa, terceira pessoa, objetiva, mas sabe? Falei, tá bom, vamos lá. E aí eu cheguei e era uma barulheira nessa escola, porque ficava do lado da feirinha da madrugada. Então era uma barulheira, uma gritaria. Eu falava, como que tem uma escola aqui nesse lugar? Então eu dei aula com uma gritaria de feira no fundo. Pra completar, né? Dando aula lá normalmente. Pra completar. De repente houve um barulho no vidro da janela. Tinha várias janelas assim e um barulho. E barulho. A banca inteira virou pra ver o que era. Eu falei, putz, perdi a banca. Perdi, porque a banca agora tá, sabe, pensando naquele barulho. Aí eu tive que olhar também. Era um passarinho. Um passarinho batendo na janela. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu falei, vou ter que aproveitar esse momento aqui pra trazer a banca de volta. O que eu falei? A banca olhando pro passarinho. Eu, passarinho! Obrigada! Você vai me desejar sorte, né? Ai, obrigada. A banca voltou pra mim, sorriu e eu continuei dando aula. E o passarinho lá. Então, assim, eu tive que ter muita perspicácia nesse momento de perceber. Eu preciso da banca de volta. Então, podem ser que surjam situações pra desestabilizar você e você tem que manter muita confiança, muita segurança. Até porque a gente é pouco tempo. 15, 20 minutos, 40 no máximo. Então, você tem que entregar ali tudo de você. Então, ter essa perspicácia de não ficar desestabilizado. Porque a banca percebe, pô, essa pessoa não vai ter domínio de sala. Principalmente se for ensino ali infantil, fundamental e médio. Então é importante você manter um domínio, uma coerência
E sempre traga a banca. Mesmo que a banca não esteja olhando, esteja nem aí pra você, você tem que mostrar um certo domínio daquele espaço ali. Outra coisa, não vai ficar parado. Não vai sentar na mesa, mesmo que seja professor universitário. Você precisa ter uma certa dinâmica ali de espaço. Vai ocupando o espaço, vai deslizando, sabe? Não precisa também ficar de maneira elétrica de um lado pro outro, porque isso também mostra nervosismo. Mas desliza naquele espaço ali. Não chega e senta. Eu me lembro, olha só, pra vocês terem noção. Fui fazer um processo seletivo de novo depois do Instituto Federal de Mato Grosso, anos depois que eu trabalhei lá. Sei lá, 5, 6 anos depois. Fui fazer um processo seletivo lá. E eu conhecia uma pessoa da banca, enfim, e aí ela, depois, né, de muito tempo que já tinha acontecido o processo, ela falou assim, Luana, teve uma pessoa que sentou na mesa, eu gostei de você porque você andou. Teve uma pessoa que sentou na mesa e ficou a aula toda sentada na mesa. Sabe, o Instituto Federal não é uma universidade que você vai abordar de maneira teórica, acadêmica, aqueles conceitos, né? O ensino, o IFMT, Instituto Federal, costuma ter os cursos de ensino médio e curso superior. Para ensino médio, você não vai dar uma aula teórica sentado numa mesa. Você tem que ter uma dinâmica porque é adolescente. Então a banca percebe isso também. Não vai ficar grudado ali na cadeira. Eu tô com medo, minha perna tremendo. Não, vai ter que dar uma certa andada. Não tem que andar na sala toda. Né? Você tem que andar ali naquele lugarzinho da frente em que a banca tá te observando. Então, é o que a gente falou da linguagem corporal. Uma outra questão, domínio teórico. Professora, colocaram um conteúdo que eu nem vi na faculdade, porque isso acontece, né, gente? Às vezes a gente estuda um negócio da faculdade que nem tá caindo lá na prova didática, que nós temos que aprender, porque a gente não estudou isso na faculdade. Gente, tem que dominar o conteúdo teórico, porque a banca percebe se você não tem o domínio daquele conteúdo. Então, caiu uma coisa que eu não sei, eu vou estudar muito, porque pode ser que a banca faça perguntas ao final. Tem essa questão também que já vai chegar lá. Mas se a banca perguntar, você tem que mostrar um certo domínio. E se cair, por exemplo, um conteúdo que eu nunca vi na vida? Você vai ver vídeo no YouTube, você vai, sabe, pesquisar em livros para você ter o domínio teórico desse conteúdo. Então tem que mostrar domínio teórico. E aí você pode utilizar o gogó, escreve no quadro, ou os slides, enfim, mas tem que ter um domínio teórico para a banca perceber. Essa pessoa sabe do que ela tá falando. E quando ela for para a sala de aula, ela vai saber entregar aquele conteúdo. Então tem que ter um pleno domínio teórico. A banca, a gente percebe quando você tá enrolando. Quando você não sabe nada e tá ali só tentando enrolar a banca. Então, eles têm essa percepção. Então, o domínio da teoria é fundamental para conseguir a sua aprovação, tá? Então, deu a sua aula, entregou o plano de aula, a banca tá ali observando, pode ter várias posturas, como eu falei, né? Eles podem realmente observar a sua aula, eles podem fingir que não estão interessados, eles podem estar olhando pro teto. Você vai dar sua aula como se fosse uma aula realmente orgânica ali e real. Você não vai chegar e falar, gente, a minha aula é dessa maneira. Eu vou chegar e aí eu vou apresentar para os alunos o conteúdo e eu vou falar as normas de convivência e em seguida eu vou aplicar uma atividade. Não, você vai chegar dando aula. Oi, eu sou a professora Luana, sou professora de português e na aula de hoje a gente vai estudar realismo. E vocês vão amar esse conteúdo porque eu tenho certeza absoluta que o realismo tem relação com a vida de vocês. E aí eu vou estabelecer características do realismo com a vida dos alunos. Então, isso vai muito também do perfil, né? Eu faço esse perfil de paralelo. Então, por exemplo, na minha aula, para eu falar de poema e poesia, eu chego falando, vocês gostam de poema? Não gosto. Mas vocês gostam de racionais, né? Então, vocês gostam de poema, porque racional tem rima, e aí eu vou pegando verso, rima, ritmo e vou indo. Eu gosto muito de fazer essa comparação com a atualidade. Então, por exemplo, professor de história pode pegar um acontecimento muito antigo e tentar fazer uma relação com os dias atuais, por exemplo, né? Então, você pode fazer essas relações entre aquele conteúdo e a prática daquele aluno. Uma coisa que a BNCC coloca muito, né? Que o professor tem que fazer uma aula que seja efetiva e concreta para aquele aluno, faça sentido para aquele aluno. Então, tem que estabelecer algumas relações com a realidade daquele aluno. E depende da instituição, como eu falei, a linguagem, né? Então, se eu tô falando de alunos de periferia de uma escola pública, minha linguagem é uma. Se eu tô falando de um instituto que é mais acadêmico, que tem uma parte mais teórica, minha linguagem é outra, né? Muito cuidado também, não fale palavrões, né? Não fale gírias, porque a banca vai analisar também a forma padrão, e hoje nós somos orientados a falar a norma padrão, por exemplo, não há uma orientação na parte de língua portuguesa para uso de palavras de pronome neutro, né? A gente tem ali o masculino e o feminino, isso precisa ser seguido porque concursos públicos vão exigir essa linguagem das gramáticas. Então, muito cuidado com a linguagem que você adota. Então, não fale palavrões, não incite violência,
Não deixe ele escorregar uma gíria, a menos que isso faça muito sentido para aquele conteúdo. Sabe? Não, eu tô dando variedades linguísticas e tem gíria, então eu vou falar de gírias, obviamente. Mas se não tem relação com o conteúdo, sempre tem uma linguagem mais organizada possível, mais estruturada possível. Eu não tô querendo dizer que você tem que falar voz, né? Você pode falar você pode falar a gente, não tem problema. Mas evite ali erros de concordância, por exemplo, até na hora de escrever no quadro, né? Não vai escrever uma palavra errada ali, que fica feio, né? Você escrever uma palavra, enfim, sem acento, ou você troca o X pelo SS, muito cuidado com a maneira como você escreve. Se for slide, pelo amor de Deus, revisa o seu slide, manda para um amigo e fala, amigo, tem algum erro aqui? Porque, gente, muitas vezes, o material que a gente produz, a gente não vê o nosso erro. Mas quando tem alguém de fora, fala, olha, eu não consegui entender essa palavra, essa frase tá mal construída. Então, se for slide, veja um colega. E se você puder fazer, inclusive eu esqueci de falar isso, for se preparar para a prova, se você puder apresentar para outras pessoas, é melhor. Porque as pessoas vão dizer, eu entendi sua aula, não gostei disso, gostei daquilo, e você vai lapidando. Então, às vezes você pega aí seu filho, seu esposo e dá uma aula para eles para você poder, inclusive, criar essa desenvoltura de ser observada, né? Porque dar uma aula é uma coisa, ser observada e analisada é outra. Tanto que é como ter estagiário na sala de aula, né? Você quer dar uma aula organicamente, mas você fica um pouco incomodado com aquela presença ali que você fala, tem alguém me analisando, né? Então é importante você treinar, inclusive com outras pessoas, se for possível. Então terminou a sua aula, entregou todo o conteúdo possível. Por exemplo, se a banca diz que acabou o tempo, gente, acabou o tempo. Não tem coisa pior que um candidato que, sei lá, acabou o tempo, ele continua, ele continua, ele continua. Ou seja, ele não soube lidar com o tempo. Então, gerenciar o tempo é fundamental. Eu não posso nem, por exemplo, fazer uma aula muito curta nem muito longa. Ela tem que ser exatamente o tempo específico. Terminou a aula, pergunta se eles têm alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Eles podem fazer algum questionamento teórico, ou eles podem simplesmente falar, não, muito obrigada, e é isso, espero o resultado, né? Eu me lembro que quando eu fiz esse primeiro seletivo do IFMT, eu tava assim, finalizei a graduação, tinha acabado de entrar no mestrado, e tinha um professor que ele era conhecido por ser um professor muito crítico lá da instituição. E aí eu me lembro que eu trabalhei um poema, se eu não me engano, chamado Psicografia, do Fernando Pessoa. Eu acho que a gente tem muitos anos isso, sei lá, mais de 10 anos. Então, não lembro. E eu me lembro que eu fiz uma brincadeira ao longo da aula, no sentido de que eu falei, gente, o poeta não é espírita, que vem um espírito e ele escreve um poema. Tem um trabalho. Eu tava discutindo isso, assim, o trabalho do poeta. Então eu falei, não é um espírito que incorpora e ele escreve. Tem trabalho, ele pensa na rima. E aí no final, esse professor falou, olha, eu me senti ofendido, né, quando você falou que o poeta não é espírita, porque a minha mãe é espírita. Então eu fiquei incomodado com a maneira como você falou, foi uma maneira irônica, né? E eu entendi o comentário dele, o que, que ele quis dizer, e foi um aprendizado pra mim. Eu não notei como crítico, foi um aprendizado, porque quando você é professor, você vai lidar com muitas religiões. Então, na minha visão de mundo, não se sobrepõe aos meus alunos. Escola pública, por exemplo, eu vou ter aluno evangélico, vou ter católico, eu vou ter o bandista, eu vou ter ateu, então eu preciso respeitar essas religiões. Então eu entendi o recado dele. Isso foi uma lição pra mim, de olha, não faça piada com nenhuma religião, inclusive pessoas que são espíritas. Então, inclusive se você tem uma posição, por exemplo, política ou religiosa, muito cuidado. Por quê? Você não pode impor para a banca ali a sua visão de mundo. Então, se eu estou trazendo um conteúdo, eu tenho um compromisso com o conteúdo teórico. Ai, mas a educação é um lugar de batalha, a educação é um lugar de disputa política. A gente sabe que é. Só que ali no momento que está sendo avaliado, você tem que ser estratégico. Por quê? É igual redação, gente. Eu sempre falo, não fale sua opinião. Você não vai ficar falando o que você pensa. Você vai falar o que a banca quer ouvir. E naquele momento, a banca não quer um discurso de militância do que você pensa da educação. Ela quer ver se você tem domínio teórico, se você faz boas relações daquele conteúdo com a realidade. Então, o aspecto político e ideológico não é avaliado. Geralmente, dá uma olhada no seu edital, né? Mas geralmente não. Então, por exemplo, eu tenho uma religião, eu vou chegar lá e falar, eu agradeço a Deus por esse momento e a minha igreja é meu pastor. Não, você não pode falar assim. Como se você for, por exemplo, de religião de matriz africana, você não vai chegar lá impondo a sua visão de mundo, sua cosmovisão. É importante que a escola, ela respeite todas as religiões. Então, muito cuidado com o que você vai fazer dentro da sua aula. E aí, no momento em que esse professor me fez essa orientação, eu considero uma orientação, né? Do tipo, me senti ofendido, eu pensei, não, realmente, se eu vou para um processo seletivo, eu preciso respeitar o meu aluno, independente da religião que ele tenha. Então, fez muito sentido a colocação dele. Então, muito cuidado.
com, às vezes, ironia, às vezes a gente é um pouco sarcástico, irônico, muito cuidado com isso, que a banca pode interpretar como algo muito ofensivo, tá? Então, cuidado aí com as ponderações que você vai fazer. Ah, mas eu vou falar, por exemplo, sou um professor de história, eu vou falar de escravidão. Eu vou ter que trazer algumas questões que são mais doloridas. Tudo bem, é importante trazer isso, mas muito cuidado com a maneira como você guia a sua discussão, para não ser simplesmente uma manifestação política, mas que você traga elementos teóricos que vão ali fortalecer toda a sua aula, tá? Então a banca pode ou não fazer perguntas, você se despede, responde as perguntas, né, com muita calma, não vai chorar, né? Tem gente que é muito emocionada, quer chorar, desestabiliza, não, com tranquilidade. Eu tenho até que fazer uma aula sobre entrevista, né? Porque mestrado e doutorado tem muita entrevista, né? A gente tem a parte ali às vezes, de prova escrita e depois análise de currículo e entrevista, né? E tem gente que sai chorando na entrevista, enfim. Não chora. Ai, minha aula foi uma bosta. Bola pra frente, sai da sala de aula normalzinho. E é isso. Basicamente, isso é uma prova didática bem feita para professor, tá? Eu sei que são muitos elementos, mas foi tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. E eu apliquei isso no meu concurso, fui aprovada em primeiro lugar. Eu acho que eu tirei nota máxima, eu não me lembro. Eu acho que era de 0 a 100, eu tirei 99 ou 100, eu não me lembro. Foi essa a minha pontuação da prova didática. Mas eu tive que fazer muitas provas didáticas para chegar nesse nível de entender o que precisava ser entregue, tá? Então, é basicamente dessa maneira. E eu tô torcendo aí para que você consiga a sua aprovação na prova didática. Desculpa pelo vídeo longo, mas é que eu precisava trazer todos esses exemplos para realmente te ajudar. Então, eu espero muito ter ajudado. Já se inscreve aqui, porque eu falo muito de redação para concurso. Quem sabe eu abordo outras coisas aí sobre concurso público que podem te ajudar. Até o próximo vídeo.